Olá, tudo bem, alunos? Bom, esta é a aula 4, tá? Nós vamos falar um pouquinho de biomas brasileiros, né? Vou compartilhar aqui o material, tá? Dar uma breve explicação. Lembrando, sigam as orientações do professor que estiver com vocês, me substituindo, né? Como se fosse eu mesmo. Tudo bem? Bom, eu vou aqui compartilhar o material rapidinho. Aqui, biomas terrestres brasileiros, né? Então, essa é a nossa aula 4, tá? No nosso livro, nós temos aí algumas coisas sobre a aula 4 nas páginas 66 a 70. Tem parte teórica, explicação, resumo, né? E temos também exercícios, tá bom? Então vamos lá. Biomas terrestres brasileiros. A gente vai conhecer isso um pouquinho melhor, entender o que é bioma, qual a diferença deles, né? Porque o Brasil é um país muito grande, muito diverso. Então, esse é o nosso país, né? Que coisa maravilhosa, a gente tem vários biomas aqui. E aí, os biomas, vocês já me falaram, né? Eu lembro que na primeira semana de aula a gente fez uma recapitulação ali, né? Do que era bioma, tá? Quais eram os biomas, na verdade. Porque o que é, às vezes, a gente não sabe explicar, mas a gente sabe quais são, né? Então, esse verde escuro aqui, mais ao norte, a gente tem a Amazônia. Este rosa no meio do país é o Cerrado, tá? O Cerrado é bem grande, por sinal, né? Esse roxinho ali no canto, ali, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é Pantanal, tá? Só o maior pântano do planeta, a maior área alagável no interior de um continente, né? Bem no meio do continente, da América do Sul. Interessante isso, né? E mesmo assim chega água suficiente ali para ficar uma área inundável e vira ali como se fosse um mar, né? Fica cheio de água mesmo em época de chuva. Aí lá no Nordeste, né, Nordeste brasileiro, a gente tem a Caatinga. Caatinga significa mata branca, tá? Por quê? Porque a vegetação na época de seca, ela fica com uma cor ali acinzentada clara, meio esbranquiçada. Então, Caatinga, no Tupi, significa mata branca, ok? Ao longo da costa brasileira, chegando até aqui em São Paulo, né, que a gente vê que está do ladinho aqui do Cerrado, aqui em São Paulo, a gente tem a Mata Atlântica, né? Então a gente vê que fica bem no litoral, principalmente. Ela até vai um pouquinho para o interior em algumas regiões, mas ela é predominante no litoral. Atlântica por causa do Oceano Atlântico. Então não tem segredo, né? Aí a gente tem aqui lá no Rio Grande do Sul, lá embaixo, né? Marronzinho, o Pampa, tá? Uma área mais de campo. Então isso daí, pelo que a gente já tinha conversado, não é novidade. E tem bioma marinho, que é o que a gente tem no oceano, né, na nossa costa marítima. Mas a gente vai estudar somente os terrestres hoje, tá? Então o marinho fica de fora. Os demais a gente estuda hoje. Então os biomas brasileiros, o que são? Primeiro, eu não sei o que é bioma, professor. Sei quais são, mas não sei qual é. Então vamos lá. Um bioma é uma grande unidade ecológica na qual a paisagem caracterizada pela vegetação típica é facilmente identificável. Aí você vai falar, professor, não entendi nada. Respira, tá? Quer dizer que você vai olhar aquele aspecto e você vai conseguir identificar. Você vai identificar uma Mata Atlântica, que ela é bem cheia de vegetação, né? Uma Amazônia. Já uma Caatinga, você vai observar principalmente em época seca. Nossa, tem um aspecto ali cheio de galhos, espinhos e gravetos e tal, né? Parece tudo muito seco, parece até morto, né? A Caatinga. Você olha o Pampa, você vai ver um campo com bastante capim, né? Bastante grama, poucas árvores. Então, a gente vai vendo algumas características, tá? Cerrado, você vê que tem árvore, mas não são tão próximas uma da outra, nem tão grandes quanto na Amazônia, na Mata Atlântica. Então, dá para bater o olho e ter uma ideia do que é, né? Claro que às vezes tem uma confusão ou outra, mas de forma geral a gente consegue identificar. Aqui fala, né? Um bioma que não sofreu alterações por um longo período, permanecendo sem impactos. Sem alterações, não pode ser pioneiro. Pioneiro é quem chega primeiro, tá? Então, só pode ser comunidade clímax. Uma comunidade clímax é uma comunidade
bem estável. E aí, vamos lá, Amazônia, né? Olha que legal as características da Amazônia, né? Esse rio aqui, tá? Provavelmente o rio Amazonas, pelo menos me aparenta ser, é enorme, tá? As árvores aqui são gigantes, né? Então tem árvores altas com grande densidade de ocupação e pouca vegetação no solo. Como assim? É tanta árvore uma do lado da outra que eu quase não tenho planta mais baixa, porque lá embaixo é muito escuro na floresta, né? Tão escuro que não dá para desenvolver muita vegetação lá embaixo, é mais árvore alta. Clima quente e úmido, tá? Principalmente período de chuva, chove muito, esse rio ele entra na floresta, inclusive, né? A floresta fica toda alagada, tem peixe que reproduz no meio da floresta, tá? Só para vocês terem uma ideia. As perturbações naturais, período de seca e chuva, normal, né? Tá indo nos extremos, natural. E ações humanas, desmatamento, mineração e construção de barragem, né? Barragem para fazer represa para produzir energia. Então, essas são as ameaças à Amazônia, né? A floresta amazônica, atualmente, tá? E aqui tem um destaque, o mecanismo de sucessão ecológica. Para se recuperar após impactos, espécies pioneiras colonizam a área, criando ambientes sombreados que permitem as sementes de árvores de maior porte brotem e se desenvolvam. Então, olha que interessante. Desmatei essa área. Tem semente de árvore grande e de árvore menor lá embaixo. As menores nascem primeiro, criam uma áreazinha de sombra, e aí as maiores nascem e ultrapassam as pequenas. E claro que isso leva anos, talvez até séculos, como dito na aula anterior. Cerrado, né? O que acontece no Cerrado? Olha a diferença. Amazônia, Cerrado. Dá para ver a diferença, né? No Cerrado eu tenho menos árvores, elas são mais espalhadas, são menores. Tenho mais gramíneas. O que é gramínea? Grama, capim, né? Tem isso mais espalhado. Clima. O clima do Cerrado é quente, ele tem estação seca e estação chuvosa, tá? Só que mesmo a chuvosa não é tão úmida quanto na Amazônia. Então tem essa diferença. Perturbações, natural. Incêndio natural. Aqui eu tenho. Por quê? Porque não é muito úmido. Na Amazônia, opa, água pra caramba, é tudo muito úmido. Então não dá para ter incêndio natural na Amazônia, mas no Cerrado é natural. Todo ano tem que ter. Tem semente de árvore que só nasce depois do incêndio, tá? Então o incêndio é necessário, mas não na época errada. É natural. Tudo bem? Então não saia colocando fogo no Cerrado. E o Cerrado ele passa por impactos por causa de atividade agropecuária. Como assim? Criação de boi, né? Plantação. Por quê? Porque é mais fácil eu tirar essa vegetação aqui com pouca árvore do que eu tirar a vegetação da Amazônia. Tá? Por isso que eu tenho muito mais atividade agropecuária na região do Cerrado. Tenho muita devastação para fazer fazenda. Mecanismo de sucessão ecológica aqui. Teve incêndio, esse capinzinho aqui, ele vai nascer bem rápido, coisa assim de dias, tá? Plantas herbáceas, né? Plantinhas menores, vão crescer rapidinho também, tá? E depois arbustos e árvores adaptadas ao fogo, elas vão brotar. Então, essa árvore aqui queimou tudo que é folha, ela volta. Mata Atlântica, ó, lembra um pouco a Amazônia, né? Árvores altas, tem muito cipó, muita bromélia, trepadeira e plantas epífitas. Professor, o que é uma planta epífita? Planta epífita é como a orquídea, cresce sobre outra planta, mas não causa mal. Tá? Então são plantas que se desenvolvem em harmonia. E como é esse clima na Mata Atlântica? Ele é tropical úmido, né? A gente está próximo do litoral. Quando eu falo próximo do litoral, mas está a 100 quilômetros do litoral. Se a gente pensar no planeta, 100 quilômetros é pouquinho, está ali do lado, tá? Não tem ciclo de seca e cheia muito destacado. Aí você fala, mas aqui na nossa região a gente tem. Então, onde está a Mata Atlântica na nossa região? Já entenderam, né? Qual foi a interferência? As perturbações da Mata Atlântica são principalmente causadas pelo ser humano. Então, a urbanização, a agricultura, né? O pessoal desmata para fazer plantação. Tem deslizamento, porque se vocês olharem o relevo mais montanhoso, como na nossa região, né?
Inclusive, essa semana teve até um deslizamento aí em Jandira. Então, a gente observa que é comum acontecer quando você remove essa vegetação, tá? E aqui é meio difícil a sucessão, mas ela acontece. Porque se eu tiro a vegetação, com o tempo vem espécies pioneiras, colonizam, geram um ambiente com sombra, e aí tem o nascimento de árvores maiores, que tem um crescimento mais lento. Tá? Mas é um processo lento, não acontece de hoje para amanhã. Tudo bem? Aí a caatinga, lembra que eu falei que tem um aspecto até esbranquiçado? Pois é, a caatinga apresenta essa vegetação que em época de seca, como essa foto aqui mostra, boa parte dela é bem ressecada. Então são vegetais aqui que a gente chama de xerófitos, né? Xeros quer dizer seco, fito, planta, planta seca. Exemplo, gramíneas, né? Tem um tipo de grama, de capim que cresce aqui. Arbustos, né? Essas arvorezinhas secas que vocês olham e pensam que estão mortas. Elas estão aguardando a chuva, tá? Cactos, como esses belos cactos aqui que a gente vê bem grandes, mandacaru, chique-chique, né? Tem alguns tipos de suculenta também. O clima é semiárido, ou seja, ele é quase igual ao deserto, mas não é deserto. Não é tão seco quanto o deserto, é um pouquinho mais úmido. Tem temperatura alta, geralmente, mas tem alguns períodos de chuva, tá? E muito período de seca. As perturbações, seca e erosão natural, faz parte, e ação humana, erosão, por causa de mexer na terra, desmatar, né? E desmatamento, propriamente dito, tá? As espécies pioneiras aqui são espécies resistentes à seca, tipo cacto e plantas suculentas, que sobrevivem em solo muito pobre, muito seco, né? E vão ali sobrevivendo e produzindo matéria orgânica. E depois, conforme chove, vão aparecendo outras espécies. Pantanal. O Pantanal na época de chuva é isso aqui, ó. Água pra caramba, tá? Como eu falei, é um pântano gigantesco, né? Na época de chuva. É um misto de plantas aquáticas com gramíneas e arbustos. Parece o cerrado, só que também tem planta aquática. Por quê? Porque tem muita água. Tá? O clima é tropical, temperatura alta. Quem já foi para o Mato Grosso sabe o que eu estou falando, né? Estação chuvosa e estação seca. Então, estação chuvosa fica cheio de água. Se a gente voltar depois de 6 meses, isso aqui está cheio de terra com quase nada de água. Né? Então, tem alagamentos e secas naturalmente. Só que com a ação humana, a gente começa a ter probleminhas por causa da agricultura e desmatamento. Essa vegetação é substituída e aí temos um problema, né? Mas a gente tem um ciclo aqui interessante. Choveu, enche de planta aquática. Né? Sumiu essa água que evaporou depois de 6 meses, enche de planta terrestre. Então, são dois momentos de diferentes sucessões aqui no Pantanal, tá? Porque ele ficou oscilando entre úmido e seco. Né? Só que o úmido é muito cheio de água e o seco é com pouca água. Pampa é um campo, como a gente vê aqui, é um campo. Tem muito capim, muita grama, quase nada de árvore, né? Poucos arbustos aqui, ó, né? Que são arvorezinhas, tá? Pequenas, não crescem muitos metros. É um clima subtropical, por quê? Porque o Pampa é no Rio Grande do Sul. Então, verão é muito quente. No Rio Grande do Sul, verão é muito quente. Não pense que o Rio Grande do Sul é gelado o ano inteiro. No verão, Rio Grande do Sul chega a 40 graus, tá? Inverno é muito frio. Aí fica por volta ali de 0 a 15 graus no inverno. E a chuva é distribuída ao longo do ano. Então, não tem um período muito seco nem um período muito chuvoso. Claro que isso tenha sido mudado por causa das alterações causadas pelo ser humano, né? O que perturba aqui esse local? Naturalmente, né? Ele pode ser colonizado por plantas de pequeno porte, sofre naturalmente com erosão. Por quê? O solo está mais exposto, não tem árvores protegendo muito esse solo. Então dá erosão natural. Só que a atividade agrícola pode detonar isso aqui, né? Porque tirei a vegetação que protege um pouquinho o solo, aí ele fica mais exposto, dá muito mais erosão, tá? Quando você para de perturbar esse ambiente, mesmo que seja de forma natural, teve uma erosão ali, abriu um buraco. Rapidinho, coisa de dias, começa a nascer capim ali de novo, naquele buraco ali, e proteger o solo de novo.
e aí vão aparecendo mais espécies, né, de arbustos e ervas aí que vão desenvolver, tá? Comunidade clímax, o professor falou isso na aula passada, exato. Então vamos lá. A gente tem aqui todos os biomas em clímax, tá? Só que sempre tem uma perturbação. Então eles têm poucos momentos de clímax quando tem. Por quê? Tem uns que vocês viram que tem período de seca e período de chuva, tá? Tem outros que você tem perturbações humanas absurdamente, em grande quantidade. Exemplo, Mata Atlântica, mais de 90% dela, como dizem, foi de arrasta. Né? Por quê? Desmatamento, urbanização, construção de estrada, fazendas, né? O estado de São Paulo mesmo, que era para ser quase todo Mata Atlântica, cadê a Mata Atlântica, né? E é só um exemplo, tá? No país inteiro esse problema, certo? Então, o clímax, né, tem até algumas discussões se existe clímax nos biomas brasileiros, porque eu tenho muita variação de chuva, variação de sol, né, quantidade de sol, intensidade de sol, temperatura. Então, às vezes, não dá tempo de estabilizar. Aí, para piorar, é difícil estabilizar, o ser humano vai lá e faz algo que causa danos. Então, isso é problemático. Tá? E aqui, quem tiver curiosidade, a gente tem uma planta, né, a floração de uma planta chamada Bulbos stylis paradoxa. Né? Por que paradoxa? Para que é um paradoxo? Quando uma coisa não faz muito sentido. Essa planta ela dá flor depois do incêndio. Se vocês olharem, está tudo queimado aqui, né? Tudo preto em cada imagem. E a planta começou a dar flor. Tá? Então ela tem uma adaptação aqui para veio o desastre, rapidinho ela começa a se reproduzir. Planta dando flor é reprodução. E é isto, tá? Então agora vocês vão fazer exercícios, estão nas páginas, deixa eu só verificar aqui rapidinho. Estão nas páginas 68 a 70, ok? 68 a 70. Nas páginas 66 e 67 temos um resumo, um quadro com algumas características, consulte, tá? Na 68, 69 e 70 temos exercícios. Então, tenham a gentileza de respondê-lo. Peço ao professor que está acompanhando vocês que dêem visto, tá? E na próxima semana estarei verificando. Tudo bem? Professor, se eu não conseguir terminar, tente. Procure terminar, tá? Procure terminar nessa aula. O professor que está os acompanhando aí vai estar dando uma verificada se vocês estão fazendo ou não. Tudo bem? Então, desejo um bom final de semana a vocês. Até a próxima. Bom feriado. Tchau, tchau. Até mais.